compartilhar com vocês um pensamento. Tiveram no passado, no encontro das congregações lá, junto com os irmãos Vince, enfim. Lá, aquele momento assim de saudação, né? A congregações ali reunidas. Lembrei um texto, lembrei ele de novo aqui, dando para vocês, dando um pouco no meio da congregação e ver as histórias, né, relaçando, se cruzando, lutas recentes, motivos de celebração e também buscar ao Senhor, enfim. Eu já provavelmente, se não falei isso, já escrevi isso, os irmãos. Sabe? Coisa. Texto de 2:10 de leitura sua, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Uma vantagem que eu tenho, saber muito pouco grego. Sempre saber muito é complicado, traz muita responsabilidade. Melhor, às vezes, saber muito. Suficiente. Eu descobri essa palavra figura, grego, a raiz da palavra poema. Porque poema é isso. Fala, poesia é abstrato. Poema é escrito, é a obra feita, né? Nesse sentido. É claro que não se aplica só à arte. Poema, como aqui, a obra. Eu achei legal pensar. Nós somos poemas de Deus. Deus não está preocupado só em dar uma funcionalidade à nossa vida, fazer a vida funcionar, salvar do inferno, levar para o céu, do jeito que for, como der. A palavra é algo que se faz com esmero, faz com cuidado, com dedicação, para ser bonito, para ser expressivo, para refletir o autor. Você lê literatura, você lê um poema, vê ali o autor. Você ouve uma música, a arte revela o autor, a arquitetura revela o autor. A obra para ter essa expressão, vai ter essa característica. Poemas de Deus. Deus não está trabalhando na nossa vida de qualquer jeito. Não é talhado no facão. Não é. Feito detalhe, é dado. Expressar a glória. Feito para obras de pode a graça de Deus. Há de celebrar. Agora, pensar que Deus todos ainda aperfeiçoados, dados, de uma maneira, dados em graça de Deus.
fora da minha. Meus pensamentos em os assim como são os meus caminhos, meus pensamentos mais altos do que os vossos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, tem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Prosperará aquilo para que saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Será isso glória para o Senhor, memorial eterno, jamais será extinto. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela encontre terreno fértil nos nossos corações. Para que ela faça o que apraz ao Senhor e prospere naquilo para que designaste. Em nome de Jesus, Pai amado. Prepara a terra, Senhor. Prepara os nossos corações. Que a tua palavra encontre terreno fértil, Senhor. Dê muitos frutos para a glória tua, Senhor. Enche com alegria nessa manhã. Alegria que vem lá do alto, Senhor. Independe da circunstância. Em nome de Jesus. Existem basicamente duas crenças equivocadas, enganosas entre os cristãos. Existe o legalismo de um lado, do outro lado existe a graça barata, um termo que o Dietrich Bonhoeffer, né? A pronúncia é essa, Bonhoeffer, que era um pastor alemão, entenda, pastor da nacionalidade alemã, né? Falou sobre a graça barata. Eu vou falar um pouquinho mais dessa graça barata na frente. O legalismo é você procurar se transformar, crescer espiritualmente, através do teu esforço. Isso é o legalismo. Faça isso, não faça aquilo. Foque nisso. E Paulo fala que não tem nenhum valor contra a sensualidade. Né? Tem a aparência de sabedoria, mas não tem nenhum valor. E depois de a gente ser muito derrotado, eu sei o que é isso, foi de sofrer muitas derrotas, né, com o seu esforço,
a gente chega à conclusão que não funciona. Você tentar crescer, tentar fazer a vontade de Deus. Renato até falou sobre isso, né? Em Romanos 7, Paulo fala que não entende a maneira dele agir, porque o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele não quer fazer ele. Então, a gente chega à conclusão que por nosso esforço a gente não vai conseguir nada. Aí quando a gente perde a esperança de sermos transformados por nosso esforço, a gente pode entender uma coisa maravilhosa. Uma maravilhosa verdade. A justiça interior é uma dádiva de Deus a ser recebida graciosamente, pela graça. A justiça de Deus, né? Nós temos a nossa justiça, que é a justiça própria, e tem a justiça de Deus, que Cristo providenciou na cruz. Essa é a nossa justiça. Então, a mudança que nós precisamos no nosso interior é uma obra de Deus e não nossa. Isso é uma verdade. Um versículo que deixa isso muito claro é Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. A justiça é um dom, minha gente, dado por Deus. E a graça, já está dizendo, né? A gente recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, isso é uma obra do Senhor. Só queria destacar uma parte desse versículo que diz: reinarão em vida por meio de Jesus. O Senhor nos chamou para a gente reinar com Ele, através dele. Só que, quando a gente recebe essa revelação de que não, só o Senhor pode nos transformar, a gente corre o risco de cair num outro extremo, um outro engano. Somos tentados a acreditar que não há nada que a gente possa fazer. Então, se é o Senhor que vai me transformar, que isso é uma obra que é só dele, eu não preciso fazer nada. Se todos os esforços humanos terminam em falência moral, e se a justiça é um dom de Deus, gracioso de Deus, a conclusão lógica é que a gente deve só esperar que Deus venha e nos transforme. Estranhamente, a resposta é não. Isso não é verdade. É o Senhor que nos transforma, mas existe algo que nós não só podemos fazer, mas devemos fazer. O Paulo tem uma passagem, não é um versículo, tem um versículo em Gálatas 6:8 que faz uma analogia perfeita sobre isso. Gálatas 6:8 fala sobre a semeadura. Porque o que semeia para a sua própria carne, a carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Essa analogia é bem propícia para o que a gente está falando. O agricultor, quando ele
vai fazer uma lavoura, ele é totalmente impotente para fazer a lavoura se desenvolver. O que é que ele faz? Ele providencia as condições adequadas, né, para cultivar os grãos. Mas é isso. Ele prepara o solo, planta as sementes, rega as plantas. Então, as forças naturais da terra assumem o papel e o grão. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa semear do Espírito. Se a gente semear na carne, vai colher o quê? Ele fala? Corrupção. Vai colher a morte. Mas o que semeia para o Espírito, vai colher a vida eterna. Então a gente precisa aprender a semear. E o que é semear para o Espírito? É buscar a Deus, é orar, é ler e estudar a palavra, jejuar, buscar a Deus. Isso é fazer a nossa parte. É providenciar as condições necessárias onde o Senhor pode nos transformar. Na presença dEle. Eu não tinha nem preparado, mas tem um texto em Gênesis sobre Enoque. Existe muito pouco falando sobre Enoque. O Novo Testamento também fala, mas em Gênesis 5, Gênesis 5, 21, fala: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse texto é fantástico, né? Primeiro que naquela época não se vivia só 365 anos. Adão viveu 900, né? Naquela época, 365, ele morreu novo. Morreu novo. Morreu não. Ele foi tomado. Foi trasladado. Por quê? Porque Deus disse: rapaz, vem-te embora. Tu já anda comigo mesmo, vem-te embora. Vem ficar comigo aqui. Então, quando a gente anda na presença de Deus, a gente é transformado. Então, o que a gente precisa fazer é semear no Espírito, é orar, é buscar a Deus, buscar a face de Deus. É isso que precisamos fazer. Agora, tem um detalhe. A gente precisa ter cuidado. Sim. A gente precisa ter cuidado para não tornar essas atividades, orar, jejuar, em um legalismo. A gente pode cair num legalismo. Não, eu preciso. Todo dia, precisa mesmo, viu? Todo dia eu preciso orar, eu tenho que estar a tal hora. Só que tem um detalhe. Você precisa fazer isso na dependência de Deus. Não com suas forças, porque senão você cai de novo no primeiro ponto, no legalismo. Você tem que depender de Deus. Quando eu paro assim na presença de Deus, eu digo: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Derrama a tua graça. Para eu poder ter um momento contigo.
Aí, voltando para o Bonhoeffer, a graça é gratuita, mas é disciplinada. Por que a graça é gratuita? Porque a gente não merece. O Senhor nos deu a graça dele. Nós não merecemos essa graça. Nós não merecemos o perdão dos pecados. Nós não merecemos o poder dele na nossa vida. Nós não merecemos nada. Então a graça é gratuita, mas ela é disciplinada. Porque existem coisas que devemos fazer para tomar posse dessa graça. A graça é gratuita, mas não é barata. É o que o Dietrich fala, né? Precisamos pagar um preço de um curso de ação para crescer espiritualmente. Pagar um preço para receber, para tomar posse dessa graça. A graça não vai cair do céu. O pior que cai, viu? Ou não, melhor, né? Quando a gente é mais imaturo, a graça cai do céu. Cai do céu mesmo. Só que à medida que a gente vai passando o tempo, para a gente crescer mesmo, a gente tem que buscar essa graça. A gente tem que se apossar dela. Então, a graça ela cai do céu até um determinado momento. A partir de um momento você tem que fazer o teu esforço. Essa palavra que eu estou tentando em nome de Jesus, vou conseguir compartilhar com vocês. E graças a uma mensagem que o Gerson me mandou, de um pensamento do Dallas Willard. Dallas Willard foi um teólogo e filósofo americano. Ele faleceu em 2013, com 89 anos, e ele ainda ensinava na universidade. 39 anos. Ele falou a seguinte frase: a graça não é o oposto de esforço, mas sim do mérito. Vamos entender isso aí. A graça é o oposto do mérito. A gente não merece. É o oposto. Mas não é o oposto do esforço. Aí tem um versículo, Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Gente, esse versículo é forte, né? O reino de Deus, ele é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam. E quem não se esforça? Eu não quero nem pensar. Não quero nem pensar. Em Jeremias 48:10, tem um outro versículo que fala o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. É maldição. Maldição. A gente precisa se esforçar. Paulo nos compara a atletas. 1 Coríntios 9, 24, 27. Ele fala assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles
para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse texto é fantástico. Ele fala que o atleta ele tem que se dominar em tudo, né? A gente teve um atleta no nosso grupo caseiro. Qual era o nome dele, hein? M. Carlo. Ele era um atleta paraolímpico. Ele os dois braços ou foi só um? Perdeu o braço, né? Ele corria, ele corria, eu acho que 100 metros e 200 metros, não lembro bem. E ele veio aqui para Brasília, ele é de Natal, ele veio para Brasília porque ele estava se preparando para alguma coisa, não sei se torneio aí. E ele não faltava nenhum grupo, viu? Ele vinha em todos os grupos. Aí não comia nada que tinha na mesa. Tinha os salgados, tinha refrigerante. Ele não comia nada. Ele tinha uma dieta restrita. Ele dormia cedo, ele levantava cedo, ele treinava todos os dias. Todos os dias. Era um atleta. Então, o atleta em tudo se domina. Na comida, na vida dele. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, né? Quem conhece, né? Cristiano Ronaldo está com 39 anos. Ah, sim, Normalmente, os atletas de futebol se aposentam com uma média de 35 anos. 35 anos o cara vai parando. Cristiano Ronaldo está com 39 anos, numa forma que muitos jogadores mais jovens não estão. Eu já li, ele tem uma disciplina fantástica de alimentação e ele quer ensinar o filho nessa disciplina. Parece que o filho não gosta muito. Mas ele tem um ritmo de treino, Ele é um atleta fantástico. Muitas vezes a gente olha um atleta assim e diz, poxa, o cara é bom demais. Mas ele não é bom porque é um dom que ele recebeu, não. É porque ele se esforça. Ele se esforça. E a gente tem que ser igual a um atleta, a gente tem que se esforçar. Senão a gente não vai alcançar a coroa que nos está proposta. Eu e meu irmão era 1 ano mais velho do que eu, a gente começou a jogar basquete, treinar basquete, né? Eu tinha 13 e ele tinha 14. E a gente sempre foi muito alto, né? Mais alto do que a média. E a gente pegou logo uma seleção pernambucana. Por causa da altura, a gente tinha vantagem para jogar com aquela meninada mais baixinha, né? E o tempo foi passando e meu irmão começou a jogar muito, muito. Eu jogava. Ele não jogava tanto, não jogava tão bem. Uma vez eu fui
desconvocado a seleção pernambucana porque eu faltava o treino. Rapaz, você faltar treino de seleção é o fim da picada, né? Então eu era relaxadão. Nessa época eu não queria muita coisa com a vida, não. Mas meu irmão, ele chegava 1 hora antes do treino e pagava um moleque na rua para pegar a bola para ele. Ele ficava treinando arremesso de 3 pontos. Ele ficou muito bom nisso. E lá na frente ele chegou a pegar uma seleção brasileira juvenil. Ele participou de um campeonato mundial aí, e pela seleção brasileira. Por que ele conseguiu ou não? Porque eu não treinava. Tem um jogador de basquete que eu admiro bastante, é o Stephen Curry. Esse jogador americano, ele tem 36 anos, 1,88 m, quer dizer, pela altura dele, não era nem para ele jogar no NBA. Era baixo, é baixo para a altura. É 4 centímetros mais baixo que eu, não é tão baixo, né? Mas para o NBA... Só que ele... procure na internet. Stephen Curry, C-U-R-R-Y, Curry. Tem filmes lá dele. Rapaz, o cara faz cesta de meio de campo. Quando ele vai fazer a cesta de 3 pontos, ele não chega junto da linha, não. Ele fica 1 ou 2 passos atrás. Quer dizer, aquela linha de 3 pontos para ele é perto. E ele faz uma cesta atrás da outra. O que é isso? Treino. Esforço. Para a pessoa chegar num ponto desse, ela treinou muito. Então, tem só um detalhe que eu queria... Paulo fala que assim corro eu, não sem meta, assim luto. Quer dizer, Paulo, ele corria, era um atleta espiritual. Então, é assim, não é diferente na vida espiritual. Tem um outro texto muito bom, Colossenses 1, 26 a 29. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo. Paulo se afadigava para levar todo homem perfeito em Cristo. Ele não se afadigava para só pregar o evangelho. E o cara se converteu ou não. Ele se afadigava para levar todo homem perfeito em Cristo. Olha o nível. Esforçando-me o mais possível. Ele se esforçava o máximo que ele podia. Com as forças dele? Não. Aí está o segredo. Ó. Segundo a sua eficácia, opera eficientemente em mim. É uma loucura, né? A palavra de Deus... Antigamente eu lia um negócio desse, isso é uma loucura. Hoje eu entendo. Você pode se afadigar, se esforçar, o mais possível,
confiando na força que o Senhor te dá. Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. O Senhor Paulo falando, né? Como é que me capacita no meu esforço? Eu faço a minha parte. Temos que fazer a nossa parte, temos que nos esforçar, temos que nos afadigar, temos que gastar nosso tempo. Às vezes, até hoje tem irmãos em Recife que ligam para mim. Alfredo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e Márcia sabe. Irmão, não passa menos de 1 hora falando. Então, às vezes, eu estou ali. Claro, se eu estiver ocupado trabalhando, eu digo para ele ligar depois. Mas, se eu estiver fazendo outra coisa, eu paro, escuto ele, e oro com ele. E ele está passando um problema dificílimo. Então, como é que a gente faz isso? De Deus. Não faça com sua força, não. Aí você vai desistir rapidinho. Mas no poder de Deus. Então, Paulo não confiava na sua própria força, né? Mas no poder de Deus. A pequena grande diferença é essa. Você se esforçar no Senhor e se esforçar na sua força. A pequena grande diferença. Aquele versículo bem famoso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fala. Tudo bem, as pessoas entendem errado, né? Tem até um lutador de MMA que tem Filipenses 4, que é tudo posso naquele que me fortalece. John Jones. Ele tem esse versículo tatuado nele. Bom, não é esse tipo de coisa que a gente pode no Senhor. O que a gente pode no Senhor é dentro da vontade dele. Se for dentro da vontade dele, pode ficar tranquilo. Ele vai te fortalecer. Creia, ele vai te fortalecer. Agora, uma coisa que é um desejo teu, aí ore para ver se Deus quer te dar mesmo. Mas uma coisa que é da vontade de Deus, e você sabe que o Senhor já ordenou para a gente fazer, pode fazer, se esforce, crendo que Deus vai te abençoar. Amém? Aí tem um outro versículo, né? Romanos 8. Diz que, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por amor de Jesus, nós somos entregues à morte o dia todo. Por quê? A nossa carne é fraca, minha gente. A nossa carne tem que ir para a cruz, tem que morrer. E Jesus disse que a gente tem que vigiar e orar, para não entrar em tentação. Então, a gente está em guerra. A gente não está num parque de diversões. O mundo não é um parque de diversões. O mundo é guerra. E o inimigo, ele está sempre ao derredor querendo tragar. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vigiar e orar.
Vigiar e orar. O que é que um vigia faz? Ele fica esperto. Então hoje, quando eu saio de casa, eu digo, eita Senhor, me ajuda aqui, vou ficar vigilante. Sim, tem que vigiar e orar. Então, por amor de Jesus, somos entregues à morte o dia todo. Não é todo dia não, viu? É o dia todo. O que redunda em todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. É a mesma coisa que Paulo falou antes. A gente tem uma luta? Tem. É difícil? É. Mas somos mais que vencedores. Amém? Somos mais que vencedores. Para crucificar a nossa carne, para semear no espírito, para não semear na carne. Somos mais que vencedores. Temos a promessa. Ficou maior do que eu pensava, mas vamos lá. Que oração. Primeiro, Paulo dá um conselho para Timóteo. 1 Timóteo 4, 7. 15 do 7 até o 10. Olha o que ele fala para Timóteo. Exercita-te pessoalmente na piedade. O que é se exercitar? Treinar. É um atleta. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico, ele até compara com o exercício físico, para pouco é proveitoso. Mas a piedade, para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Devagarinho aí. Primeiro, ele diz que o exercício na piedade é muito mais proveitoso que o exercício. Por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é. Se você se exercitar na piedade, a gente vai definir piedade aqui. Você vai ter a promessa da vida agora. A vida em Cristo agora. Agora é e daqui há de ser. Você está se exercitando para ter uma vida abundante, como Jesus fala, aqui e ter a vida eterna. O que é piedade? Piedade é devoção, amor a Deus. A piedade é uma virtude que permite a pessoa render o culto que deve a Deus. Então a gente tem que se exercitar, pedir a Deus para que Ele nos ensine, que Ele nos ajude a adorar como Ele deve ser adorado. Só o Espírito Santo. A gente só pode adorar a Deus em espírito. Esse espírito é o Espírito Santo, né? Aí depois Paulo fala: ora, é para esse fim que labutamos. Sabe o que quer dizer labutar? Eu fiquei impressionado. Eu tinha uma ideia, né? Mas labutar significa trabalhar intensamente e com perseverança. Quer dizer, não é trabalhar intensamente um tempinho e depois parar, não. É trabalhar intensamente o tempo todo. Ou seja, lidar com algo
de forma pesada e cansativa. Olha o significado de labutar. Gente, posso naquele que me fortalece. Posso labutar porque Deus é por mim. Eu sou mais que vencedor. Está terminando. Vamos falar um pouquinho de fé. Eu queria ler Tiago com vocês. É bom vocês... Texto um pouco grande, mas vale a pena. Meus irmãos, Tiago 2, 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha a pergunta que ele já faz logo de cara. Pode uma fé sem obras salvar? Porque a gente não diz que a gente é salvo pela fé, né? A gente é justificado pela fé. Verdade. Só que tem um porém que a gente vai ver agora. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que ele está afirmando aqui, Tiago? Deixa eu só abrir um parênteses. Eu estava lendo um livro, até do Dallas Willard. E o Dallas Willard, ele diz que Lutero teve um problema muito sério com Tiago. Com a epístola de Tiago. Ele queria tirar da Bíblia. Não, isso aqui é um absurdo. Porque Lutero, ele teve aquela revelação, né, que tudo era pela fé e tal, pá. E quando ele leu Tiago, ele disse, isso está errado. Só que parece que depois ele entendeu o que Tiago estava falando. Que a verdadeira fé, ela tem obras. E a fé que não tem obras é morta. O que quer dizer fé morta? Não existe. Você não tem fé. Simples assim. Então, o que aconteceu? Aí o Dallas Willard até fala que pois o Lutero tem até as frases que ele falou quando ele entendeu que é uma fé verdadeira. Só que o que ficou para a posteridade era a fé barata de Lutero. O pessoal não fez a devida correção depois que ele entendeu. Então, o que é espalhado é pela fé. Não é por obras, é pela fé. É pela fé, mas a fé sem obras é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Rapaz, o Tiago dá uma ironizada aqui, né? Até os demônios creem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. Olha o que Tiago fala aqui. Que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Entendeu? Abraão tinha fé, mas a fé dele se consumou
com as obras, com a entrega do Isaac. E aí ele foi justificado. Não foi fé somente. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Aí vem de novo um texto que fala só de fé, mas antes fala que a fé de Abraão se consumou com as obras. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente? Você entende isso? Perguntando aqui. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Hein, gente? O negócio é sério. Sério. Eu vou pular para o final. Tá muito tarde já. Mas eu queria finalizar com... Dá para ler. O ideal era ler... quando vocês, mais tarde, outro dia, leiam Hebreus 11. Fala sobre a fé. O ideal é ler tudo. Vou ler só umas partes, mas... Então, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Como é que os antigos obtiveram bom testemunho pela fé? Fé não se vê. Se vê pelas obras, né? Você vê a fé pelas obras. Aí, pulando. Vê aqui. No versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quer dizer que fé é obediência também, né? Precisamos obedecer a Deus. E aí seremos homens de fé, homens e mulheres de fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. A fé e a obra, e a obediência. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Não vou ler mais muito não, vou terminar só aqui. No 30, versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Eu ia tirar os óculos, tirei o microfone. As muralhas de Jericó, elas ruíram como? O povo arrodeando 7 vezes as muralhas e gritando, né? Sei lá, não lembro bem o que é que eles fizeram.
Eles obedeceram pela fé. E as muralhas ruíram. O homem tem que fazer alguma coisa. O homem não pode ficar sem fazer nada. Ele tem que crer e obedecer. Quando Naamã procurou Eliseu, né? Eliseu. Eu confundo Elias com Eliseu, mas é Eliseu. Aí Eliseu nem foi receber Naamã. Disse por servo, diz para ele se banhar sete vezes no Rio Jordão. Rapaz, Naamã ficou bravo. Por acaso a gente não tem rios muito melhores do que esse lá na nossa terra? Aí o pessoal que estava com ele, Naamã, faz o que ele está dizendo. Não custa nada. Aí convenceram. Aí Naamã se banhou 7 vezes, ficou limpo da lepra. A fé, ela tem que ser acompanhada de obras. Então, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi eu? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, preste atenção, é interessante, né? Quando a gente lê, uma vez eu li em algum lugar, que a gente tem que ler a Bíblia com uma chave. A gente está lendo aqui com a chave que é a fé. O que é a fé? Aí você vê a leitura de outros olhos, né? Você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Então, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Olha o que esses homens fizeram. Subjugaram reinos pela fé, viu? Praticaram a justiça. Obtiveram promessas. Fecharam boca de leões. Extinguiram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada. A fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados. Não aceitaram seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Gente, até ser apedrejado, ser escarnecido, eu posso naquele que me fortalece. Paulo disse que ele sabia ser honrado e sabia ser humilhado. Então, o poder de Deus nos capacita a qualquer coisa. Qualquer coisa. Amém, gente? Vamos orar. Senhor, ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. E derrama a Tua graça, o Teu poder na nossa vida, para a gente fazer a Tua vontade, Senhor, e fazer a Tua obra, Pai. Ó Senhor, porque nós somos servos, Senhor, e o servo faz aquilo que o Senhor ordena, em nome de Jesus. Derrama a Tua graça, e que a gente se esforce, que a gente
não seja descansado, não seja negligente, mas que a gente seja operoso praticante da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, abençoa. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia. E tua bênção esteja sobre nós, Senhor.